Essa xícara aqui não vai pegar bem aqui, né? Mas não tem problema, toca, não tem problema. Tudo certo. Xícara. 2 xícaras. Tem uma garrafa d'água lá. O cara fica parecendo que o cara Deixa eu colocar aqui. Tá. Eu tô gravando aqui, quando quiserem começar, pode começar. Maravilha. Então vou botar o cronômetro também, são aprox 40 minutos. Tá pronto, Sérgio Serapiano? Uhum. Muito bem. Deixa ele... entra. Seu microfone, se conseguir manter ele um pouquinho mais pra frente, assim, Mais mais pra- centralizado aqui, ó, um pouquinho mais pra esquerda. Não entendi. Pra cá? Mais na sua frente aqui. Mais reto pra mim, assim? Isso, um pouquinho mais pra esquerda aqui. Porque no último podcast ele ficou um pouquinho mais de lado, assim. Tá. Aqui tá bom? Perfeito, aí tá perfeito. Maravilha. Esse barulho de xícara... Não tem problema. Não. Feito? Deixa eu botar o cronômetro de novo. Feito? Podemos começar? Muito bem, começando então mais uma edição aqui do Game Changers, podcast que fala com as pessoas que estão na vanguarda, estão empurrando a fronteira em inovação e sustentabilidade aqui no Brasil. E hoje recebendo então o Sérgio Serapião. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, super prazer estar aqui. Obrigado Ótimo. pelo convite, Edu. Sérgio, aqui está escrito que você é CEO e fundador da Labora, certo? Você é cofundador do Sistema B e é co-presidente do Conselho do Sistema B Brasil, tá correto isso? É isso mesmo. Maravilha. Um monte de nomezinho aí. Seja lá o que isso for. Muito bem, a gente vai explorar isso um pouco. A gente já deixa o agradecimento para o Sérgio, porque em algum sentido criou a possibilidade que a Numeric hoje fosse empresa B certificada. Né? O Sistema B é quem trabalha a certificação aqui no Brasil. Mas, Sérgio, como a gente comentou antes, a gente começa com uma frase polêmica, cara. O que você vai polemizar agora? Eu acho que tem que falar do futuro do trabalho aqui, né? De como que o futuro do trabalho vai pertencer às máquinas e aos velhos. O futuro do trabalho pertence às máquinas e aos velhos, é isso mesmo? É isso aí. Tá bom, você vai ter que se explicar com os jovens, enfim, com todo o resto do Eles pessoal vão adorar. Vão adorar? Vão adorar, para Por que quê, trabalhar? cara? Não vão trabalhar? Assim, a gente tem um novo curso de vida que está acontecendo agora, né? Então, a gente é da geração que achou que ia estudar, trabalhar e se aposentar. Aquela vida típica trifásica, né? Com essa extensão de vida que a gente está tendo, muita coisa muda. Assim, esse curso de vida trifásico se transforma completamente, né? Então, claro que você começa estudando e se desenvolvendo, mas dali para frente aquelas duas fases se confundem completamente. Não só porque a gente está vivendo muito mais, mas porque a tecnologia está mudando muito, né? Então, com as máquinas, a tecnologia isso tem mudado os segmentos, né? Cada vez uma velocidade mais acelerada. Isso faz com que você não tenha uma carreira a mais, aquele ciclo profissional adulto, né? Você vai ter micro ciclos profissionais e vai ter que se reinventar por toda a vida, né? E nesses microciclos, na prática, você não vai ter mais aquela terceira etapa também, porque não tem mais como a gente achar que o conceito de aposentadoria, podemos ter essa polêmica também, né? Que é um conceito que vai acabar. Claro que vai acabar, né? Assim, pelo menos do jeito que a gente conhece hoje, né? Até para a gente conseguir se sustentar. Mas nesse lugar, qual que é o papel do jovem no trabalho? Né? Ele vai se transformar completamente, né? Bom, para o pessoal saber quem é esse cara que está falando isso tudo, tá? Que a gente vai explorar um pouco todos esses temas que você falou até aqui. Sérgio, a gente começa com o LinkedIn falado, cara. Então conta um pouco quem você é, de onde você vem, né? Nos fala um pouquinho da sua trajetória. Claro. Bem, eu sou de São Paulo, sou um homem branco, hétero, cis, e nasci aqui, fui criado aqui em São Paulo com pais divorciados e ali já tinha uma diferença muito grande da família de um e do outro. Eu fui ver o que era diversidade um pouco ali, né? Então, na família do meu pai ia lá e tinha tudo, festas. Da minha mãe era pagar, matar o leão para sobreviver para o dia seguinte. Aquilo ali já era uma coisa... Talvez até por isso que hoje o assunto de justiça social seja tão vivo para mim, né? Nunca passei fome, longe disso, mas sempre aquele contraste tão forte, tão nítido, né? Era muito importante, né? Um caso
muito exemplificado disso aqui é quando eles venderam a casa, eles eram separados, daí venderam a casa que a gente morava. O meu pai pegou metade, né, da casa, né, que já era separado e tal, e foi viajar com dinheiro. Minha mãe deu entrada no apartamento e ficou pagando mais 30 anos. Né? Assim, essa era a diferença que tinha ali. Enfim, e daí eu estudei administração, consegui fazer boas escolas, comecei minha carreira na Accenture, consultoria de Change Management, Human Performance, essa coisa aí de sei lá o que é isso, né? Você trabalhava mais de 80 horas por dia nesse período? Trabalhava bastante. Bem menos do que eu trabalho hoje, mas trabalhava bastante. Mas, basicamente, eu peguei o ciclo de privatização das telecoms aqui no Brasil. E no ciclo de privatização das telecoms, eu acabava viajando o Brasil todo. Né? E aquilo também deu uma experiência muito legal de conhecer realmente o Brasil, o que é uma empresa em Pernambuco, Mato Grosso, enfim, Brasil todo, Rio Grande do Sul. Né? E o caso mais intenso para mim foi a fundação da Oi, né? Que era a Telenorte-Leste, né? Que eram 13 empresas estatais que viraram uma. Esse processo eu acompanhei ele inteiro. E terminou esse processo e falei assim, nossa, será que eu tirei meu diploma para demitir gente, né? Porque realmente, ficou 10% da empresa, assim, uma loucura. Porque estava naquele processo também de implementação de SAP e de todos os softwares de integração, né? Essa era a grande obra. Saí da Accenture com essa inquietação de falar assim, não, eu quero fazer alguma coisa que realmente me alimente a alma, né? Tinha 28 anos, tinha feito uma carreira rápida lá, e abri uma consultoria de um assunto que o pessoal não entendia direito, que chamava sustentabilidade, hein? Isso em 2003, né? E daí fiz uma jornada com essa consultoria, justamente entendendo o que as empresas poderiam fazer além de lucro. E nisso fui entrando em assuntos muito profundos, educação, desenvolvimento local, e entrou um assunto de repente que era envelhecimento populacional, né, lá em 2004. E daí desde então esse assunto e novos modelos organizacionais foram dois assuntos que sempre foram muito conectados comigo. E eu acabei saindo da Accenture e criando uma consultoria, né? Essa consultoria, ela foi... acabei de falar que era consultoria, né? Então, ela teve um lugar muito legal, né? Teve um desenvolvimento muito bacana. E uma das coisas que eu fui vendo é que a diferença é que ninguém sabia o que era uma sustentabilidade, então achava que era ONG o que a gente fazia. Só que a gente metrificava as coisas. Eu falei, pô, mas como terceiro setor metrifica? Não, eu não sou terceiro setor, eu sou empresa, né? E daí eu fui atrás de o que estava acontecendo no mundo disso, acabei cruzando com o Sistema B, o B-Lab, Sistema B, e então ajudei aqui desde então a desenvolver o Sistema B aqui no Brasil. E em paralelo, aquele assunto que era envelhecimento populacional que eu estava lidando, foi crescendo na minha agenda, acabei criando um projeto que virou um movimento, que é o Lab 60+, que é um movimento para a gente rediscutir o que é esse curso de vida. E deste movimento eu redefini aquela empresa, aquela consultoria, para ser uma empresa de impacto social voltada para a inclusão produtiva, né? Primeiro para 50+, e depois para todas as intersecções dos 50+, né? Porque não dá para a gente falar de um grupo social, né? Tem que falar, quando 50+, está falando de pretos, está falando de mulheres, está falando de LGBTQIA+, então você tem que começar a entrar em cada uma dessas agendas, né? E que é o novo momento da força de trabalho, né? E daí, quanto mais eu vejo isso, mais eu entendo que é esse percurso de vida que realmente nos esclarece como que eu quero gastar o meu tempo, né? Quando a gente tem 18 anos, a gente não tem essa certeza. Então, aquela coisa que quem tem propósito é jovem, poderia ser essa frase também, né? Só quem tem propósito é velho, né? Porque é muito difícil você falar de propósito se você tem 20 anos de idade, né? Agora, com a experiência de vida, é muito fácil você falar o que me realiza, o que não realiza. Então, daí é muito fácil a pessoa mais velha também se conectar a um trabalho, né, que a realize. E que realmente ela quer gastar o tempo dela e o conteúdo dela. Enquanto você não entendeu o que é isso, você vai pagar boleto, claro, mas, enfim, vai estudar. Mas é engraçado porque parece ao contrário, né? Assim, tô pensando em preconceitos aqui, a gente imagina assim, o jovem cheio de ideais, né? Se fala sobre o jovem que
conectado ao consumo consciente ou escolhendo o trabalho com base em propósito, enfim. E a pessoa mais velha que já está meio nem aí para isso, tem que... Você está trazendo uma visão exatamente ao contrário. Você acha que é isso mesmo? Total. Eu acho que a gente confunde o que o jovem tem propósito com o jovem que tem sonho e é idealista. É ingênuo em algum sentido? Muito, claro. E é gostoso. Essa ingenuidade que nos leva para outro lugar. E é muito legal. Né? E não é um demérito para o jovem. Mas, assim, propósito é uma depuração, né? É uma essência. Né? É muito difícil você, tão jovem, ter um propósito tão esclarecido. Não é impossível. Mas é muito difícil. Né? Isso vai acontecendo pela vida. Né? E o que eu vejo é que quando você realmente já teve os seus calos, as suas frustrações, vai ficando muito evidente, independente da trajetória, assim, onde que eu quero fazer da minha vida, o que eu estou aqui para fazer, né? Seja cuidar da minha família, da minha comunidade, seja atuar num cargo X, né? num assunto Y, né? É o que me conecta, né? O que eu estou aqui para fazer o quê? Né? Então, aí o propósito que eu chamo de um propósito sênior, né? Ou seja, é um propósito que realmente lapidado, né? É claro. Você trouxe 2 assuntos, a gente vai falar sobre os 2 hoje, mas então só para os nossos ouvintes se organizarem um pouco, né? A gente vai falar... Eu estou aqui para desorganizar tudo. Para desorganizar, claro. O seu propósito é desorganizar o negócio, né? Então, a gente vai falar de 2 assuntos. Por um lado, a gente vai falar de novos modelos organizacionais, e com isso a gente fala de sistema B, certificação, legal, enfim. E, por outro lado, a gente vai falar sobre a frase que você chegou aqui já barbarizando, né? Sobre idade, envelhecimento, trabalho, né? Que esse é um tema interessante que você tem trabalhado através da sua nova empresa, da Labora, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Até eu vou te provocar ainda em cima da sua frase inicial. Então, você fala de um mundo de robôs e velhos, tá bom, e os jovens e o pessoal de 40 anos, não sei se você colocou em... Eu não sou robô, imagino eu, velho, não sei se estou na categoria ainda, mas o que sobra, como é que a gente se remunera, a gente que não é nem robô nem velho? Essa é uma boa questão, né? Acho que o mundo está mudando muito, né? Os sistemas de produção estão mudando demais, né? Então, a gente vem aí de uma revolução industrial que as empresas serviam a um grupo de acionistas. De repente, com todo o estresse de meio ambiente, de recursos que a gente vive, começa a ficar claro que a empresa não pode só responder a um grupo em detrimento de todos os outros, né? Então, aquele modelo tradicional lá que eu aprendi na faculdade, né, não dá para, não tem mais sustentação, né? Então, está em pleno cheque. Essa é uma transformação que a gente está acontecendo, claro. Então, a gente migra de um capitalismo de shareholder, um capitalismo de investidor, para um capitalismo que responde a grupos que estão ali conectados com aquela empresa, né? Então, acho que essa é uma grande transformação e é muito importante e tem um papel muito importante de conexão, né? Então, aquela visão de que a empresa... antes eu escutava isso, né? O stakeholder interno e o stakeholder externo. Que parede é essa que você está colocando, né? Será que o funcionário que é o interno, ele está interno hoje em dia ou está na casa dele? Então, não tem mais muro, né? E será que a comunidade, às vezes, não é tão ou mais relevante para a tua empresa do que o próprio funcionário? Depende do segmento que você tiver, né? Então, assim, essa conexão da empresa que antes poderia estar aqui na cidade de São Paulo ou em Goiás, quase que fazia o mesmo desenho de modelo de negócio, né? Assim, como que eu vou atingir resultado, né? É assim que eu aprendi. Quando você coloca os stakeholders no teu contexto, você efetivamente começa a falar, não, em São Paulo vai ser diferente, porque tem essa questão, tem esse assunto, e daí eu tenho que fazer uma outra empresa, né? E isso tem muito mais a conexão com a realidade, né? Então a gente sai do mundo artificial e vai para o mundo real, né? Agora, tem muitas outras transformações que estão acontecendo nesse momento, né? Uma transformação é a tecnologia, muito forte. Então, quando a gente coloca esse novo modelo organizacional junto com uma nova, uma aceleração do desenvolvimento tecnológico que está acontecendo, né? Ou seja, tecnologia sai do departamento de TI e vai para a sala da frente da empresa, e toda empresa quer ser tech agora, né? Você faz com que as próprias cadeias de valor elas se transformem, né? Então, será que
a Ambev está na cadeia de valor de fabricação ou está na cadeia de valor de distribuição, né? Assim, você vai mudando completamente, né? Todo esse entendimento. Isso faz também com que o papel das pessoas dentro dessas organizações se transforme e dessas organizações que estão conectadas ao seu contexto, né? Então, aí vai ficando cada vez mais complexo a participação de pessoas jovens, né? Porque, primeiro, com uma inteligência artificial, como é que a carreira que provavelmente você e eu fizemos, né? Eu era um estagiário numa multinacional. Eu aprendi com o analista. E o analista estava ali sugando tudo da pessoa, do coordenador. Essa transmissão de conhecimento por colegas hierarquicamente, né, mais velhos, ela desapareceu. Não só pelo home office, mas porque grande parte do trabalho desse estagiário agora eu coloco numa linha de chat GPT e está feito, né? Então a empresa vai abrir mão desse tipo daquela base larga que precisa. Essas funções vão rapidamente, né, se deteriorar, vão se transformar muito rápido. Então Então como é que essa empresa vai absorver o jovem sem uma clareza de conhecimento e sem uma clareza de propósito, né? Vai ter que fazer os teus jobs por aí, né? Vai ter que fazer teus freelas por aí, os teus cursos por aí, vai ter que viver de bolsas ou auxílios governamentais, né? Bolsa Família, ou o que for. Renda mínima universal. É muito, assim, quando eu era mais jovem, a gente falava assim, o Brasil é um país em desenvolvimento. Como se a gente tivesse uma filazinha e o Brasil estivesse atrás ali, sei lá, dos Estados Unidos, e a gente ficasse olhando ali para os Estados Unidos, eu quero ser aquele cara, né? A real, que é o que está acontecendo, é que o mundo está se transformando no Brasil. Como assim? Não, porque, assim, esse futuro que eu estou falando de renda é o que já está acontecendo no Brasil. Tem um Vale Gás, tem um Vale, né, o Bolsa Família, daí, aumenta agora o Bolsa Família, e assim, para aí, essa discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, essa discussão que está acontecendo no Vale do Silício. Você já garantia, né, para todo mundo, né, uma base mínima. A base. E nessa base te dá um mínimo de sustentação para você ir se desenvolvendo de alguma forma, fazendo os pequenos jobs, participando de plataformas de trabalho, porque o futuro do trabalho também está aí. Se o jovem não vai estar na organização, basicamente ele vai estar nas plataformas de trabalho, como já está hoje, no Brasil e nos países. Você está falando de iFood, de Uber, do que você está falando? Como Creatives, como Labora, né? Ou seja, são plataformas que você não trabalha mais para um CNPJ. Você trabalha para N CNPJs a partir de uma plataforma que te conecta a ele e que você não sabe quem é ou não tem relação com ele, mas tem uma relação transacional muito clara. Eu sei fazer isso, eu sei fazer esse design, eu sei fazer aqui essa tela, vou te cobrar tanto, se você cobrar mais barato, vai fazer, ou se você entregar mais rápido, vai fazer. É um trabalho bastante transacional, né? Se o teu carro está mais perto do cliente, você vai ganhar a corrida, né? Isso é muito fácil a gente enxergar para como isso transformou a logística das cidades ou os hotéis, né? Os Airbnbs da vida, mas já está transformando o departamento de marketing, né? Os departamentos criativos, né? Assim, isso já tem algumas plataformas criativas que agora você vai lá e contrata o diretor de arte, já está acontecendo no Brasil, né? E no mundo, né? E isso está indo para as diferentes cadeias de valor. Então, isso acaba sendo uma estruturação do trabalho do freela. Então, você jovem que tem ali algum conhecimento técnico, e esse conhecimento também deixa de ser aprendido tipicamente na faculdade e passa a ser aprendido em algum curso online, né? Que você hoje está com muito acesso. Opa, aprendi a fazer uma tela, então vou ganhar X reais. Aprendi a fazer a apresentação inteira, vou ganhar X mais X, né? Aprendi agora a ser um designer. Opa, então você vai tendo a tua carreira incremental conforme você vai tendo conhecimento técnico aplicável ao mercado. Muito diferente do que a gente aprendeu. Em pequenos pedaços. Em pequenos pedaços. Muito diferente do que a gente tinha na faculdade, que era aquela coisa, pensamento holístico, tal, sei lá como é que eu vou aplicar isso, né?
Não, isso não morre completamente, é claro, mas isso cada vez mais vai virar uma pequena elite, uma pequena parcela, muito mais elitizada, e a grande massa... Os orquestradores, né, em algum sentido. Ou os destruidores, né? Os orquestradores da destruição. Orquestrador é um nome muito bonito, né? Os concentradores, porque também é isso, né? A gente está caminhando para esse lugar de concentração de poder, né? Então, assim, essa é a grande discussão do momento, né? Ou seja, como é que nesse novo mundo, que você não tem espaço para construir carreiras, você constrói plataformas de trabalho de impacto social. Então, conta o que é a Labora, como é que ela entra nesse mundo aí que você está nos contando. Olha, quando um pouco disso que a gente está conversando aqui foi ficando claro para mim, e foi ficando claro que como a longevidade realmente também é uma força para aumentar a desigualdade do mundo, né? Ou seja, a longevidade é muito bacana. Para quem? Se você conseguir sustentar financeiramente, se você conseguir manter as suas conexões, se você conseguir se educar sempre, né? Que o corpo esteja legal também, que o corpo esteja legal, se alimentar bem, tem um bom estilo de vida. Assim, é evidente. Hoje você consegue ver, e isso vai ficar... Nos Estados Unidos já está evidente, né? Assim, a diferença socioeconômica pelo corpo, né? A pessoa mais pobre, ela é obesa, come só bolacha, só comida ultraprocessada, né? E a pessoa mais rica é fitness. Então, assim, é uma loucura o que está acontecendo. Mas, enfim. Te desviei do assunto, vamos Desviou, lá. eu comecei a entrar. Vamos né? lá. Então, a Labora, a gente começou a perceber que esse futuro do trabalho estava caminhando para um lugar de altíssima concentração, ou seja, você não consegue ter 2, 3 plataformas de trabalho do mesmo segmento competindo. Passou de 3, né? O Cabify foi embora do Brasil, né? Não à toa, ficou só 2, né? A Uber Eats foi embora também, fica só 2. Então, assim, é um lugar que duopolista, assim, é um lugar de muito difícil competição, é muito intensivo, né? Ao mesmo tempo, essas plataformas sendo desenvolvidas Estados Unidos, Israel, Inglaterra, tipicamente, alguns em outros países. O que sobra pra gente enquanto Brasil? Estamos perdidos aqui. E mais, quanto de impacto social uma plataforma dessa é desenhada para ter? Né? Nem terminou a corrida do Uber, pim, já começou ali. Pô, esse cara não teve 5 minutos de descanso. Né? Tem que fazer uma jornada de 12 horas. Né? É estimulado a isso. Então, assim, se o futuro do trabalho é por plataforma, esse futuro está feio. Então, e mais, né? Também as plataformas tipicamente olhando só para jovens. Uma loucura. Assim, não, tem que olhar para todo mundo. Né? Então, nesse contexto, a gente falou, não, como é que a gente cria uma plataforma de impacto social para um grupo que está absolutamente excluído, né? Eu estava no mergulho do Lab 60 e comecei a perceber que essa plataforma tinha que ter 3 ingredientes: geração de renda, inclusão social medida e geração de saúde para as pessoas medida, que também para contrapor no modelo de workaholicismo que a gente tem, né? E assim foi. Então a gente criou uma plataforma que convida as pessoas para fazerem cursos, fazer reskilling, se atualizarem, aquelas microinformações para você rapidamente conseguir se reconectar com o mercado. Independente se você tem 30 anos de jornada profissional, o mercado mudou. Aquele mercado que você estava já não existe tanto. Sim. Então, aquela embalagem que você tinha já não funciona mais, tem que mudar. Mas você tem bons ingredientes. Então, como é que eu reorganizo isso? Então, é isso que esses cursos fazem. São gratuitos para as pessoas, como a base da pirâmide tem que ser. As pessoas têm que receber a coisa gratuita. E tem acesso rápido a projetos, a contratos, que eles escolhem a cada dia que dia horário que eles querem trabalhar. Também isso é uma novidade. O trabalho não tem que ser 40 horas. Né? Tem que ter vários trabalhos. Esse é o... Então, assim, eu escolho, essa semana eu não quero trabalhar quarta e quinta, quero trabalhar só terça e sexta. Legal, só de manhã. Legal, claro, para ganhar proporcional. Mas mais do que isso, a pessoa vai lá, trabalha e se certifica para isso, e é medida o seu trabalho, e se remunera para aquele trabalho. Mas mais do que isso, eu vou acompanhar a qualidade de vida dela. Sabe que está fazendo bem isso para ela? Né? Como é que eu faço fazer bem? É a autoestima que tem que melhorar, vamos fazer grupos para isso. Então você cria uma rede de suporte ao redor disso para efetivamente ser uma plataforma de trabalho que sim, gera um trabalho na veia. Para a empresa é super interessante, porque
eu tenho o profissional que eu preciso na hora que eu preciso, não tem desperdício, é eficiência, né? A produtividade do brasileiro baixíssima, né? Como é que a gente aumenta isso? Mas, por outro lado, como é que essa pessoa não vira só um parafuso na engrenagem, né? E aquilo vira uma plataforma de transformação para ela. Então, ela faz uma transição de carreira e ali abre um horizonte. Se ela quiser sair dali e criar a sua coisa, ser empregada, great, vai. Assim, turnover não é uma métrica para a gente, né? Ao contrário, quantas pessoas que passam por ali e conseguem trabalho, a gente vai ficar feliz, se é com a gente ou não, né? Agora, a gente tem que garantir que o nosso núcleo está cheio e que está trabalhando bem. E tudo isso que você me contou tá funcionando já, cara? Ou metade é ideia e metade tá funcionando? Não, tá funcionando. 50 mil pessoas na plataforma. 50 mil pessoas? Sim. Que loucura, cara. Sim. Quanto tempo tem ela agora? Já? 5 anos. 5 anos. Tá fazendo 5 anos. Fantástico. Agora, Sérgio, eu tô curioso aqui. O que a gente faz com CLT, Seguridade Social, aposentadoria no contexto do trabalho em plataforma? Não, então, essa é a discussão aberta que temos. Né? Essa parte não está resolvida, então? Não está. No mundo inteiro não está. Né? Tá aí, semana passada. Eu deixei agora o podcast temporalizado, né? Mas tá aí o presidente, né, brasileiro e americano firmando um pacto de como é que a gente organiza o trabalho de plataformas. O que foi uma informação muito importante que foi dada, porque assim, não é que... a gente sai de um lugar que aqui no Brasil, por exemplo, a CLT é o padrão. Não, isso é que é o trabalho bom. Esse é o trabalho... Né? Pô, será que ninguém tem workaholic nesses trabalhos? Ninguém tem burnout nesses trabalhos? Vamos combinar, né? Não é isso que vai garantir o que é bom. Claro que isso garante uma série de benefícios e direitos, claro, né? Agora, tem um outro momento que estamos que está muito mais dinâmico, uma economia muito mais dinâmica, que esse modelo é muito travado. Foi desenhado por Getúlio, nos anos 40. A economia era outra, o dinamismo da informação era outro, a tecnologia era outra. Então, assim, não vai caber para todo mundo. Ou seja, o percentual de pessoas que vai estar sujeito a esse contrato vai gradualmente diminuir, né? E o que já está acontecendo, né? Só que na falta de um outro modelo, está todo mundo ali fazendo o seu... O PJ, né? O PJ, está virando PJ, ou microempreendedor, que é uma semântica também meio complexa, né? Porque assim, não é um microempreendedor. Não, é um trabalhador, mas que tem um regime exato. Ele está se virando, né? Principalmente você pegar um jovem de periferia andando numa bicicleta e entregando uma pizza. Isso não é um empreendedor, não é empreendedor, por mais que ele tenha um PJ, né? Então a gente está num lugar que nem a nomenclatura a gente criou ainda. Vai ter uma nova nomenclatura para isso. Que essa é uma nomenclatura de um modelo ou seja, do modelo anterior, digamos assim. Exato. A gente está usando a semântica do modelo anterior para soluções do mundo atual, para problemas do mundo atual. E alguém já avançou nisso? Algum país já criou um regime, né, mais contemporâneo? Está tudo aberto. Está tudo aberto acontecendo ao mesmo tempo e, de novo, não dá mais para a gente achar que o Brasil está numa fila e só a gente olhar para... Né? Quem já fez isso? Não tem isso. Está todo mundo um olhando para o outro. Assim, os países em desenvolvimento é onde o trabalho de plataforma está crescendo mais rápido. Então, assim, é melhor que saia daqui a solução. Né? Porque a gente é o mais envolvido nisso. Né? É Brasil, é Índia, é onde realmente está crescendo exponencialmente, né? Ano a ano. E não é só trabalho de entregador, assim, não vamos confundir. Né? A gente acha que esse mundo está muito distante da gente. Né? Provavelmente, se você não tem ainda, você vai ter um irmão, um primo, um vizinho, né, que foi desempregado e passou a fazer um Uber, passou a fazer um trabalho, um bico, passou a se chamar de consultor, mas na verdade não está conseguindo dar nenhuma consultoria. Né? Então, assim, essa é a realidade atual. Claro. Né? Então, é um convívio entre um mundo, aqui eu vou... Né, que está numa transição de modelo de um capitalismo né, resgatando o que a gente falou, né, de shareholder para stakeholder, que muitas vezes é visto esse modelo assim, meio utópico, meio sonhador, né? Mas que esse elemento é muito importante para a gente colocar nesse outro pedaço da história que está acontecendo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, que é a transformação tecnológica de todos os setores e do modelo no mercado de trabalho. Né? Então, o futuro do trabalho, se a gente não colocar esse primeiro, né, pedaço de impacto social junto, é um terror. Né? É um terror. Então, a gente precisa juntar isso tudo. Agora, você acha que as empresas, e aí conectando já com o sistema B, as empresas têm como ter um papel relevante nessa questão do impacto social?
Eu acho que tem um papel bastante relevante. Agora, não dá para a gente achar que vão resolver todas as soluções sozinhas, né? Não tem uma substituição do poder público nas empresas, né? Agora, não é à toa que são nos países em desenvolvimento que os trabalhos de plataforma estão crescendo mais rápido, né? É onde tem as estruturas governamentais, de certa forma, mais frágeis, mais desiguais, que aceitam, né? Então, a gente tem um desafio enquanto país que aí eu faço um paralelo muito grande com o assunto de longevidade, que é assim como em longevidade, né? Os países, quando foram mudando a sua pirâmide, a Europa mudou a pirâmide etária há uma geração atrás, né? O que eles demoraram 30 anos para mudar a pirâmide demográfica, a gente está demorando 8 anos, né? Assim, está sendo muito rápido a transformação aqui. O que eu estou querendo dizer? Então, Estados Unidos, que envelheceu mais rápido que o Brasil, tem lá uma poupança criada pelos baby boomers que não exigiu muito assim, o que eu vou fazer com toda essa população que envelheceu. Você pega uma Europa, um Japão, de certa forma também tinham meios para financiar essa mudança demográfica, porque tinha o estado de bem-estar social na Europa, o Japão também um governo muito, muito forte, poder público atuando muito forte. Então, as soluções mais inovadoras que eu tenho visto para a longevidade estão vindo da América Latina. Por quê? Porque aqui a gente não tem. As pessoas estão envelhecendo, mas não tem poupança privada, não tem política pública que vá sustentar as pessoas. Então a gente está criando um novo nem-nem. A mesma coisa está acontecendo para esse futuro do trabalho. Não dá para a gente achar que a solução vai vir dos Estados Unidos, porque tem uma outra condição socioeconômica lá. A nossa situação de base é mais parecida com a situação futura do que isso, o futuro é Brasil. O futuro é mais fácil eles aprenderem com a gente do que a gente ficar esperando a solução vir dos Estados Unidos. E se a gente esperar isso, a solução não vai ser bacana. Né? E eu acho que aqui tem uma oportunidade incrível para a gente, enquanto ecossistema de inovação. Né? Como é que a gente pensa ESG e inovação para uma situação brasileira, mas que, na verdade, tem um futuro para o mundo? Né? Assim, e vou dar para não achar que tem assim, a labora. Né? Foi premiado na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, sobre a principal plataforma de trabalho para seniors, né? Pô, mas você fala, mas como é que nunca fizeram isso lá? Porque não precisa. Não precisou até agora. Né? A principal plataforma que tem de trabalho para seniors nos Estados Unidos é voluntário. Vai falar que o brasileiro que tem 50 anos, 60 anos, vai fazer voluntariado. Fala, mano, eu preciso sobreviver, cara. Eu preciso de trabalho. Não é voluntário, né? Mas o baby boomer americano tem uma poupança, né? Foi o vencedor da guerra, realmente. A gente não ganhou, né? O nosso baby boomer não é baby boomer, né? Ele não fez patrimônio. Perfeito. Né? Então, assim, essa é uma baita oportunidade de ESG, inovação e de Brasil se colocar num lugar, né, para construir um ecossistema de justiça social. Né? E daí, enquanto sistema B, essa é uma das principais, né, pegadas que a gente está. Assim, como é que a gente vai fomentar a justiça social nesse país? E se fizermos isso, somos um exemplo para muitos lugares. Então, já que a gente não falou muito do Sistema B, conta para quem está ouvindo aqui Sistema B, empresa B certificada, B Corp, o que é isso, Sérgio? Bacana. Eu falei um pouco do modelo da Labora, né? Ou seja, é um modelo que ele nasce num lugar de que tem um impacto social. Não é que eu vou lá, faço alguma coisa e o lucro reverto 1% para a minha filantropia. Não, eu junto tudo isso num modelo de negócio. Né? Ou seja, Você como é que... coloca o impacto social dentro do modelo de negócio. Dentro do modelo de negócio. Né? Então, a certificação é um pouco sobre isso. Né? Então, para não ter uma narrativa que eu faço isso, tem que ter uma auditoria, uma certificação que realmente eu estou fazendo isso. Então, o certificado ele tem 5 áreas. Ele vai verificar qual é a tua relação com colaboradores, com funcionários, com o meio ambiente, com comunidade e o teu modelo de negócio, né? Teu produto, modelo de negócio. Tudo isso é uma série de indicadores. Daí tem um monte de variação, né? Se eu sou uma grande empresa, se eu estou na Inglaterra, se eu tenho tantos funcionários, se eu sou de um segmento X. Cada um desses elementos vai dando um questionário de materialidade dos temas diferente, né? Tudo isso online, e daí eu vou respondendo aquilo ali e podendo ter um total ali de pontos. Se eu fizer um número mínimo determinado ali, eu consigo
me certificar, né? Isso é uma empresa certificada B, ou seja, tem padrões pré-estabelecidos e é auditado e é recertificado a cada ano. Então, é um walk the talk, né? Ou seja, como é que a empresa efetivamente pode ser um exemplo de capitalismo de stakeholder mesmo. Como é que eu não estou aqui só para gerar lucro para um acionista. Eu estou aqui para consciente do meio ambiente, estou consciente da desigualdade com colaboradores, eu estou aqui para desenvolver meus fornecedores. Dá para fazer isso tudo junto? Claro que não. Então a gente não exige tudo. É uma jornada ser B, né? Ou seja, é um entendimento que é isso que faz sentido ser empresa. Cada um está no seu estágio. O meu estágio poderia ser nem conseguir me certificar, mas pelo menos eu já vi um norte. Então, toda empresa que entra lá no site sistemab.org e faz ali gratuitamente a avaliação de impacto do Sistema B. Mesmo se não tiver a pontuação exigida, aquilo ali já é um baita do norte. Eu falo assim, putz, tem uma série de questões aqui muito interessantes que vão fazer sentido para a minha estratégia, vão fazer sentido para eu me diferenciar, vão fazer sentido para atrair melhores talentos. E se você conseguir atingir um certo nível, você vai lá, é auditado e consegue realmente ter esse selo por 3 anos, né? E isso forma uma comunidade. Quando você vai ver, a gente nasceu com poucas empresas aqui no Brasil, hoje está passando de 330, no mundo está passando de 7.000 empresas, e essas empresas, algumas muito pequenas, né, individuais, outras novas como a minha, como a Labora, outras enormes como uma Natura, uma Hering aqui no Brasil, que vão formando um ecossistema de diálogo, que vão também, às vezes, fazendo negócio entre si, às vezes conversando, trocando melhores práticas e disso inspirando muitas outras, né? Daí a gente sai de um lugar de certificadora ou de certificação, mas num lugar de ser um movimento para criar uma nova economia, né? E empresas de todos os tipos, tá? Então tem empresas de moda, tem empresa de consultoria, tem empresa de construção, enfim, tem as mais diversas. Sérgio, uma empresa B é uma empresa angelical, do bem, altruísta, que joga dinheiro para dar para todo mundo, assim? Olha, você sabe que vira e mexe, as pessoas fazem exatamente essa associação. Eu acho que é muito perigosa essa associação, né? Quando eu falo que eu sou uma empresa do bem, eu estou querendo dizer que as outras empresas são do mal, né? Então, assim, eu acho que é um olhar diferente, sim, para o que a gente pode construir com as 8 horas por dia que a gente passa fazendo alguma coisa, né? Será que eu estou ali só para gerar capital para mim e todo o resto ao meu redor que se dane, né? Ou seja, você está dizendo que o resto ao redor não se dana, né? Em algum sentido, você... Exato. Tem um mínimo de compreensão do que está ao teu redor e como você faz com que todo mundo venha um pouquinho junto, né? Então, eu não diria que é altruísta, eu diria que é conectado com a realidade, né? Legal. Então, eu tô te provocando, né? Você já entendeu? Então, assim, e por que eu faria isso, cara? Pô, tenho que ganhar meu dinheiro, quero construir minha casa, dar benefício para minha família, por que eu me importaria com o resto ao redor? Simplesmente porque se você não se preocupa, você acaba privilegiando a sua visão de curto prazo ao invés de uma visão de longo prazo, né? Ou seja, quando você se certifica, quando você entra num entendimento de para onde que o mundo está indo e como que as coisas estão, que você poderia estar construindo a tua empresa, certamente está construindo uma diferenciação de negócio para eles viver mais tempo, né? Para ele realmente sobreviver por mais tempo num contexto muito mais competitivo. Então, você pode estar ganhando competitividade, você pode estar ganhando diferenciação. Então, você tem um selo que você pode estar botando no seu produto, né? Ou você tem acesso a capital. Hoje em dia, os recursos financeiros estão muito carimbados para impacto social. Então, dependendo da empresa, vai ter um argumento, né? Muitas empresas B, o principal argumento é: eu queria encontrar os meus pares, eu queria encontrar minha tribo. Eu sabia que tinha que fazer um negócio diferente, eu olhava para o lado, não tinha ninguém muito fazendo como eu, e daí de repente encontrei esses caras, nossa, era isso, e agora tem muita empresa. Tem outras que falam assim: não, eu me certifiquei porque eu precisava de acesso ao capital e efetivamente o meu investidor exigiu, né? Assim como tem outras que falam assim: não, eu queria o selo B na minha embalagem, porque isso tem feito muita diferença para o consumidor que está numa jornada de conscientização.
Sabe que eu tenho um pé na academia também, né? E lá eu estou estudando isso, assim, estudando a motivação. Por que alguém vai por um caminho desse, um caminho de estratégia orientada a stakeholder, em algum sentido. E aí a literatura acadêmica, né, fala em dois polos de decisão. Então, um polo instrumental, né? Então, é algo que é útil para mim, é útil para minha empresa, porque atrai, né? Eu coloquei nas canecas aqui da Numeric, né? Então, atrai consumidor ou atrai talento, assim por diante. E tem um outro polo que eles chamam de normativo, seja porque alguém te impôs, né, por uma questão, assim, por exemplo, o teu principal cliente requeriu lá no processo de compliance, enfim. Ou então um normativo que é intrínseco, né? Eu acredito nisso, eu quero encontrar minha tribo, o pessoal que pensa como eu e assim por diante. E apesar de que na literatura é tratado como dois, quanto mais a gente investiga, mais vê que é uma mistura das duas coisas, né? Dificilmente você faz ou por um motivo totalmente utilitário ou por um motivo, né, totalmente intrínseco do eu acredito, a minha turma. Você acha que é por aí mesmo? Estou te entrevistando para minha tese já aqui agora. Quando você foi descrevendo, eu sim, de uma forma racional, eu quebraria até em 3, não em 2, né? Acho que o normativo, eu não incluiria o coração, né? Porque assim, o normativo é uma questão muito mais de regra, ou seja, ou uma obrigação, ou enfim, uma certificação que eu preciso ter. Então, acho que tem o normativo, acho que tem o funcional e acho que tem o emocional. Né? Acho que é um terceiro, né? É uma coisa muito mais afetiva mesmo, né? Agora, invariavelmente, dentro da mesma empresa, concordando com você, tem os 3. Então, é muito comum o dono da empresa vir pelo coração, né? Principalmente se a empresa for pequena, né? E daí, como é que eu vou convencer o meu CFO? Talvez seja pelo processual mesmo, né? Seja pela ferramental que eu vou ter aqui, né? Olha, vai ter acesso a esse capital mais barato, né? E a parcela dos funcionários, a tua política de atração de talentos no outro, né? Então, assim, eu acho que concordo com você, é uma mistura, porque uma empresa não é uma pessoa só, né? É um conjunto de atores ali e cada um vai ter uma argumentação, né? O cronômetro acho que quando é um só argumento, é ruim. É ruim. É ruim, é muito difícil. É ruim, é difícil ter vida longa. Porque se eu for só instrumental, vai chegar uma hora, e já tivemos esse caso, tá, de empresa que foi lá e certificou. Depois deu 3 anos e se descertificou. Ou estava no processo e parou. E o que foi? Não, é porque eu entrei no índice da Bovespa. Ou eu peguei um outro selo de sustentabilidade, blá, blá, blá. Assim, era sobre isso? Claro. É sério? Né? Então, assim, mas esse é um pensamento super né, instrumental, né? Ou normativo, né? Depende. Mas, assim, não pode ser um elemento. Acho que são os 3, mas os 3 são bons elementos para diferentes situações e pessoas. Né? Legal, entendeu? O cronômetro nos avisou que está chegando no fim, mas a gente não está aqui... discretamente aqui, né? Apitou loucamente, mas também a gente não está muito limitado por isso. Sérgio, eu estou pensando em algumas empresas B certificadas que são famosas, né? Então, vamos pensar assim, a Natura agora está em processo, a Gerdau, né? Magalu está em processo também? Não está em processo, desculpa, não. Errei, então vamos corrigir aqui. Então, Nespresso, né? Uma empresa certificada, Danone é uma empresa certificada. Tenho certeza que quem está nos ouvindo dificilmente, até vou pensar assim concretamente, né? Até o dono da Gerdau, o sócio principal, o Jorge Gerdau, é famoso por sua atuação, né? Em temas públicos. A Natura é muito conhecida por trabalhos aí com questão de biodiversidade, né? Cuidados na economia sustentável na Amazônia, enfim. Mas acho que dificilmente alguém pensaria numa empresa dessas como uma empresa de impacto, né? Você pode me falar um pouco sobre isso? Ou seja, o que conecta, né, o que você nos explicou sobre o que é o Sistema B, o que é ser uma empresa B certificada e uma grande empresa como essa, que dificilmente o público vai pensar como uma empresa de impacto, no fim das contas? Eu acho que é uma ótima pergunta, porque a gente idealiza muito empresas de impacto, né? Eu faria um paralelo até com como surgiu todo o Sistema B, na verdade o B-Lab nos Estados Unidos. Né? O Sistema B é o parceiro global do B-Lab, que é uma ONG que surgiu nos Estados Unidos e foi fundada por 3 pessoas que tinham uma empresa e que foram vender uma empresa, né? Era a segunda maior empresa de bola de basquete dos Estados Unidos e tinham práticas
que eram super orgulhosos socioambientais, isso há 15 anos atrás, e quando foram vender, não encontraram nenhum valor a mais sendo pago pelo mercado por causa daquelas práticas. Então, esse é o início. E daí, a partir disso, falou, poxa, como é que eu vou mensurar isso e como é que efetivamente eu vou provar que tem valor isso? E daí que surgiu todas as métricas de, né, o B Impact Assessment, né, essa avaliação. Né? Por que eu estou falando disso? Porque a tua pergunta, como é que eu sei se é uma empresa de impacto? Seria o equivalente, pegando esse caso, né, a perguntar, como é que eu sei se uma empresa dá lucro ou não? Se eu olho de fora, eu não consigo saber se o relatório financeiro dela efetivamente dá lucro. Ela pode até falar, pode estar vivendo há muito... Não, uma empresa tem 100 anos, pô, deve ter sobrevivido, deve ter um equilíbrio financeiro positivo. Provavelmente, né? Se eu li o balanço é que eu vou saber. Aqui é a mesma coisa. Eu vou saber, independente do... Por exemplo, a Natura tem um posicionamento socioambiental muito forte, mas é todo um posicionamento de marketing. Além disso, ela conseguiu cumprir todas as métricas que estão lá no B Impact Assessment. Agora, vou dar um outro exemplo aqui, a Patros. É uma empresa de logística bastante grande de Minas Gerais, né? Caminhão, transporte, né? Você olha ali aquele caminhão escrito Patros lá, você, nossa, mas é uma empresa B? Ela passou pelo mesmo critério que a Natura, né? Dos critérios socioambientais, da relação dela com os colaboradores, da relação dela com o meio ambiente, da relação dela, e foi comprovando que efetivamente tinham relações muito acima do mercado. Né? Isso é o que a gente considera no modelo B, né, como uma empresa de impacto social, ou seja, uma empresa que comprova o que faz. Só para dar um exemplo, para deixar bem tangível, nesse B Impact Assessment, né, nessa avaliação, tem mais de 200 questões. Dependendo da empresa, vai ter um número variável ali de questões, né? Então, vou pegar um caso muito específico. Relação com funcionários. Uma pergunta específica dentro desse bloco. Diferença salarial entre o salário mais baixo e o salário mais alto. Essa é uma questão, por exemplo, que existe lá. E daí, tipicamente, numa pergunta dessa, tem algumas alternativas. Você vai falar assim, olha, a diferença é maior que 500 vezes, maior que 200, não tem diferença nenhuma, né? Enfim. Tem lá uma variação e você vai falar qual que é o estágio da tua empresa. Se por algum motivo, principalmente no Brasil, né, a gente tem muita variação aqui, provavelmente as empresas brasileiras vão pontuar mal nessa questão, né, porque tem uma desigualdade grande. Agora, vai ter uma outra questão que vai ser férias, né, quanto de férias que você dá para os funcionários. Tipicamente, as empresas brasileiras vão pontuar bastante, porque tem uma legislação CLT ainda vigente que pontua bem comparado com uma legislação americana. Né? Então, você ganha ponto numa, você perde ponto na outra, e daí no conjunto dessas você vai vendo se realmente você tem um padrão adequado. Né? Então, isso para a gente é que é impacto social, é você ter padrões que vão a cada 2, 3 anos subindo a régua. Então, desde que eu comecei, eu já me recertifiquei 3 vezes e toda vez sobe a régua, né, porque o mundo está ficando mais complexo, né? E você tem que conseguir, não é porque eu me certifiquei uma vez lá atrás que eu vou conseguir me certificar a próxima vez, né? E se eu não conseguir, você é descertificado. Né? Então, isso é uma empresa de impacto social e esse é o valor que uma certificação tem. É o walk the talk. Né? Poderia ter uma outra empresa que tem um posicionamento parecido com a Natura e não conseguiria responder o B Impact. Aliás, acontece muito. Né? A gente não pode, obviamente, abrir as empresas que já tentaram e não conseguiram, né? Mas muitas e algumas que falam assim, nossa, essa empresa é uma queridinha do mercado, só que não passou. Né? Uma grande empresa demora anos. Né? A Nestlé, a Danone, a Unilever, são exemplos de empresas que já se pronunciaram publicamente que queriam, né, virar B, construir essa certificação, que esse era o lugar que o mundo estava indo, e cada uma assumiu esse compromisso publicamente, e cada um na sua jornada. A Danone está conseguindo, em vários países já está conseguindo passar, né, com um super trabalho sendo feito, realmente tirar o chapéu, porque é uma mudança no modelo que estava vigente. Né? Agora,
tem outras empresas que estão numa jornada mais longa e que, né, a Unilever está numa jornada muito interessante. Ela teve uma estratégia de começar a comprar empresas B pelo mundo para justamente se alimentar daquela nova cultura, daquele novo jeito de fazer. Porque assim, ó, eu sei que isso é bacana, mas não faço a menor ideia como fazer isso. Então vou começar a comprar umas empresas. Comprou empresa na Índia, comprou empresa nos Estados Unidos, aqui no Brasil comprou a Mãe Terra. Então, cada uma escolhe uma jornada, mas assim, não é, não, contrata a consultoria, em 6 meses a gente está ali. Não. Aliás, é o que a gente escuta bastante, né? Vira e mexe e vem ali, nossa, eu sou a empresa XYZ, já estou no processo. Como é que vocês não me certificaram? Assim, não sou eu que certifico, você que tem que dar a resposta. Né? Você que e você dá uma resposta, tipo essa que eu falei aqui, você tem que apresentar a evidência. Cadê a documentação? Uma questão sobre diversidades. Ah, sim, eu contrato sim mulheres. Tá bom, me prova. Cadê a política que você tem de equidade aqui? Ah, não, eu tenho sim, 50% é homem, 50%. Você tem alguma política disso ou por acaso tiramos uma foto e essa é a realidade que está aí, né? Porque, sabe, a gente tem que walk the talk mesmo, sabe assim, como é que a gente avança para uma nova economia, tem que criar novas práticas, senão, né, a gente vai ficar numa narrativa só aqui. Genial, Sérgio. Bom, o termômetro nada, o cronômetro já tinha tocado aqui, cara, mas tem alguma coisa que você gostaria de contar ainda, como palavra final? Ou você já contou tudo que tinha para contar? Não, eu acho que eu contei tudo, foi um super prazer estar aqui, eu acho que só reforçando para a gente lembrar que o futuro, como é das máquinas e dos velhos, vamos tratar bem os velhos, não vamos ter etarismo. E as máquinas também. E as máquinas também, porque daqui a pouco vamos ter aí o grupo de diversidade das máquinas, que vão ter a inteligência artificial e o sindicato delas, enfim. A gente vai ver uma coisa dessa. Mas, tirando a brincadeira, acho que a gente está atento às transformações e não ficar relutando, né? E a gente se transformando e se conscientizando, acho que é o grande barato, né? E acho que é assim que a gente vai evoluindo como pessoa e como empresário e como cidadão. Genial, vou aprender com você. Muito obrigado, então. Até a próxima, pessoal. Falo pra caralho, né? Muito